Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, já tem um tempo que eu não faço um literapapo aqui pro canal. Tanto tempo que tem uma galera que não deve nem conhecer esse quadro, nem ter, pessoal que chegou mais recentemente, né, não deve ter, talvez não tenha visto nenhum vídeo desse quadro, do Literapapo. O que é esse quadro, né? É um quadro no qual eu comento livros e não quadrinhos. Eu comento obras de ficção científica, obras de fantasia, enfim, livros que eu li recentemente e que eu gostei. E o que eu vou comentar nesse Literapapo de hoje é esse livro aqui, Fahrenheit 451, que é um livro do escritor Ray Bradbury, que foi lançado originalmente em 1953. Até onde eu sei, Fahrenheit 451 ganhou duas adaptações para o cinema. A primeira delas saiu em 1966, foi feita pelo Truffaut, e a outra saiu ano passado, em 2018. Eu assisti as duas. A do Truffaut foi meu primeiro contato com essa história. Eu vi alguns anos atrás, perdão. E ano passado eu assisti com um grupo de alunos a mais recente, que eu não curti tanto, tenho que confessar, embora eu reconheça o esforço de atualização de alguns pontos da obra. Mas desde que eu vi o filme do Truffaut, eu tenho o desejo de ler o livro. Eu gostei bastante desse filme. E eu acabava sempre deixando para depois. E acabou que eu peguei para ler por um motivo muito casual. Eu desenvolvo um projeto com outros colegas professores, com outros dois colegas professores. Esse projeto é com alunos, a gente se reúne uma vez por semana com uma turma, e é um projeto que fala sobre adaptações da literatura para o cinema, né? Ou adaptações, sei lá, do literatura, quadrinhos para cinema, série, assim, o trabalho é sobre adaptações. E eu deveria escolher uma adaptação para comentar, umas 2 semanas atrás. E eu separei lá minha adaptação. Bom, chegando no dia de preparar, eu vi que não ia ficar tão legal, aquela minha escolha não tinha sido tão feliz, então eu pensei, cara, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, lembrei do Fahrenheit. Olhei aqui, eu tenho um DVD aqui em casa, dei uma mexida lá no meu DVD e falei, caramba, vamos fazer sobre o Fahrenheit. Então eu falei, cara, então tem que pegar o livro para ler. Peguei o livro para ler e fiquei muito envolvido, realmente muito envolvido com a história. Eu não queria largar isso aqui. A prosa do Bradbury, ela é simples e ela é fluida. O cenário que ele constrói aqui é aterrorizante e o drama do protagonista é angustiante. Bom, o título do livro, Fahrenheit 451, faz referência à temperatura que o papel queima. Isso diz muito sobre a história contada. Fahrenheit 451 fala sobre um futuro onde os livros foram banidos. Há uma profissão, a de bombeiros, em inglês fica melhor, fireman, né? Que é apenas para queimar livros, que ela só existe para queimar livros. Os bombeiros, os firemen, deixaram de apagar incêndios, as casas não pegam mais fogo, e hoje eles existem para queimar os livros que clandestinamente sobrevivem. O protagonista é um bombeiro que começa a questionar o seu papel. E ele olha para si, para sua esposa e vê que as suas vidas elas são vazias. Ele percebe que não há conversa entre as pessoas, que as pessoas só falam superficialmente e quase que sempre as mesmas coisas. As pessoas vivem diante de telas, né? Inclusive, é interessante isso, na casa dele há um quarto de TV, como assim, e três das paredes do quarto são tomadas por telas enormes, e a esposa deseja que uma quarta, porque aí ela teria uma espécie de imersão total. A sociedade em que eles vivem parece ser uma sociedade onde existem apenas sensações, e os sentimentos e as ideias não são mais desenvolvidos. Há um alto índice de suicídio, e isso se torna bastante banalizado. A cena onde a esposa dele tentou suicídio e as pessoas que atendem nem são médicas mais, são técnicos treinados para aquilo, porque o número é muito alto, né? E, assim, toda a crítica e o distanciamento que o Montag, que é esse protagonista, ele tem, ela surge, ou melhor, ela é potencializada pelas conversas que ele tem com uma jovem, uma adolescente, que é um pouco estranha, que gosta de andar sozinha na rua, gosta de conversar com as pessoas, tem uma família que conversa. Então,
o contato com essa menina o faz pensar. E também uma outra coisa, né? Ele vai queimar livros numa casa e ele vê uma senhora escolhendo morrer com os livros. Bom, se alguém escolhe morrer pelos livros, deve ter algo muito importante nele, né? Então, Fahrenheit 451, deu a perceber, é uma distopia, ou seja, assim, uma sociedade terrível, ambientada no futuro, né? E na qual o autor busca radicalizar tendências que ele julga ver na sociedade atual. E tudo que nós sabemos nessa distopia, nesse livro, é o que nós descobrimos através dos olhos do protagonista. Mas sabemos que é um governo autoritário, que mantém o povo desinformado a ponto das pessoas não desejarem sair da sua alienação, da sua falta de informação. E essa alienação não os realiza, como eu falei, o índice de suicídio é altíssimo, mas o potencial de crítica se perdeu. Não há nem alternativas, né? É dito no livro, né? Se você não quer que as pessoas briguem, não dê duas alternativas a elas, para elas escolherem, ou melhor, não dê nenhuma. Isso é dito aqui. Bom, e é algo assim triste que esse cenário ele começou pelo próprio povo. O banimento dos livros começou pelo próprio povo. Um grupo dizia que algo não deveria ser dito, e aí aqueles livros eram banidos. Outro grupo dizia que outra coisa não deveria ser dita, e aqueles livros eram banidos. E para encerrar os conflitos, a única maneira de ninguém ter conflitos é que nada de relevante fosse dito. E o governo instrumentalizou isso. A verdade, então, passou a ser aquilo que as telas diziam, e as telas não diziam nada de relevante. Telas que, inclusive, substituíam as relações, né? A família televisiva é a mais importante que a família real. O Ray Bradbury, ele aponta aqui, então, para os males causados pela falta de reflexão sobre o mundo. Em certo sentido, isso aqui lembra aquilo que foi desenvolvido pela Hannah Arendt, quando ela fala da banalidade do mal, quando ela fala que o mal ele é cometido por pessoas comuns, porque ele se torna banal e essas pessoas não refletem mais sobre isso. Isso é uma coisa interessante, né? Ou seja, o mal ele não é cometido por monstros, mas por pessoas como eu, como você, que não refletem e que desumanizam o outro, às vezes não percebem o outro como humano mais. Isso aparece aqui nesse livro. Claro que ele não está desenvolvendo essa tese, mas essa tese ecoa um pouco nessas páginas também. E assim, algo interessante também aqui é que nós não vemos os poderosos da sociedade. Como eu falei, nós vemos tudo pelos olhos do Montag. Então nós só vemos os alienados. O mais próximo de um líder que nós vemos é o chefe dos bombeiros, que ele foi formado no passado. Inclusive, ele leu os livros que ele hoje queima. Provavelmente, então, essa classe que comanda, ela é diferente. Ela não deve ser desse jeito que é a classe comandada. É interessante isso também. E a leitura, ela mostra uma situação que é claustrofóbica e que, ao meu ver, é mais atual hoje do que quando o livro foi escrito. A cultura é cada vez mais imagética, por exemplo. Não estou dizendo que a imagem é um mal, o livro nem diz isso. Esse livro aqui não diz isso. A cultura é cada vez mais imagética. As pessoas dizem, por exemplo, que leituras de mais fôlego são vistas como textões, o pessoal evita um pouco, pelo menos assim. Estou dizendo que as pessoas como um todo evitam, mas é comum que se evite e não gosta tanto. Ou seja, né, o jorro de informações dificulta a reflexão, há sempre uma busca de respostas simplistas para questões que são complexas, uma dificuldade crescente no diálogo com os diferentes. De verdade, quando eu penso no mundo de hoje, eu julgo que esse livro tem muito a dizer. E ele diz bastante. E ele faz isso apresentando a história de um queimador de livros que descobriu que ele combatia aquilo que ele devia preservar. Bom, esses são meus comentários sobre Fahrenheit 451. Fica aí minha recomendação. Não sei se você já leu. Bom, o Literapapo voltou. Diz aí se você quer que esse quadro se repita mais vezes. Peça o seu joinha se você gostou do vídeo. Te convido a se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo, né? É assim que o canal cresce e nossa comunidade aumenta. Paro por aqui. Então, um abração e até o próximo vídeo.